boa noite para você que está aí assistindo a gente de casa. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Hoje é um dia muito especial, não é? Porque hoje é a abertura e inauguração do nosso podcast, aqui junto com a Cria Brasil Comunicação, o podcast Vozes de Impacto, Gênero e Política. Você tá animada? Tô super animada de poder dar início a esse podcast. E olha que a gente tava planejando isso há muito tempo. E até que enfim, né, Nubia, ele pôde sair do papel. E olha, gente, a gente tá tratando de um tema muito importante. E chegou a hora de começar a falar ainda mais sobre esse tema. Sim, falar sobre representatividade feminina na política. Porque afinal, as eleições estão chegando, a gente precisa tomar consciência e saber para quem que a gente vai dar o nosso voto, né? E para falar sobre esse tema e também mais alguns outros temas, a gente trouxe uma pessoa muito especial, mas antes vamos para os agradecimentos. E para os recados. Gente, vamos para os agradecimentos. A gente não poderia deixar de agradecer a Cria Comunicações, que chamou a gente para cuidar desse podcast. Então, acredite que hoje a gente está entregando o melhor da gente, né? A gente tá super nervosa, mas a gente tem fé que vai dar tudo certo. A gente quer agradecer a Fran, diretora da Cria Brasil, a Gabriela, que está aqui conduzindo a gente, e toda a equipe dos Dia 10 Favelas que cedeu o espaço aqui pra gente. E também, né, agradecer a nossa convidada, que vocês vão conhecer daqui a pouco. E ó, só pra avisar que os nossos episódios acontecem toda quinta-feira no Spotify e no YouTube, né? Esse é um espaço também muito importante lembrar, esse é um espaço apartidário, sem tretas, completamente namastê. Nosso intuito aqui é realmente levantar a conscientização a respeito desse tema. Mas chega de enrolação, né? Chega. Vamos lá. Quer chamar pra convidada? Eu vou deixar, olha, a nossa convidada, eu vou dar um spoiler assim pequenininho. Ela lançou um livro maravilhoso e ela vai falar sobre esse livro aqui. Eu gostaria de chamar aqui a Irina e ela vai se apresentar pra vocês. É uma mulher de muita potência e grande referência aqui pra nós. Bem-vinda, Irina. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. Bom, eu sou a Irina, eu sou socióloga, formada pela Universidade de São Paulo, tenho mestrado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas. O meu case de dissertação foi como a gente conseguiria alcançar a emancipação feminina através do acesso ao microcrédito. Eu já trabalhei com políticas públicas focadas em mulheres, tanto na Câmara Municipal de São Paulo, quanto na Prefeitura de São Paulo. Já mentorei e coordenei campanhas de mulheres na política, no setor privado. Auxiliei em várias demandas referentes ao empoderamento feminino, à estruturação de projetos junto a instituições focadas em empoderamento de gênero. E a minha última entrega recente foi realmente o livro Política para Todas, 30 lições da minha jornada. Ai, que bacana. Bem-vinda. Obrigada. E ele, só de olhar a capa, é linda, né? É linda. A gente tá bem curiosa pra saber o que tem dentro desse livro, mas antes, a gente tá mais curiosa ainda pra entender como que a política chegou até você. Olha, essa história é muito doida, né? Eu nasci numa família de baixa renda do interior do estado de São Paulo. Pra vocês terem ideia, não era comum na minha família sequer fazer faculdade. Eu fui a primeira geração a entrar na faculdade, enfim, nas universidades. A minha mãe até conseguiu fazer faculdade, mas mais tarde na vida. E eu fui a única pessoa da minha família a entrar numa universidade pública. E eu quis entrar em uma universidade pública porque eu queria estudar ciências sociais, consequentemente ciência política. Quando eu tinha 12 anos, eu cheguei em casa e falei pra minha mãe: mãe, eu quero ser cientista política. Minha mãe olhou pra mim: oi? Mas o que isso faz? Ninguém tinha muita certeza. Eu fui falar pros meus tios: olha, eu quero ser cientista político. Os meus tios eram caminhoneiros. Eles olharam: oi? O que faz isso? Mas eu estava determinada, e a maioria das pessoas muda de ideia em relação à faculdade, universidade. Eu não mudei. Eu resolvi que eu queria fazer ciência política na Universidade de São Paulo. Então, quando eu tinha 18 anos, eu fui aprovada para estudar esse curso na USP. Eu não tinha muito estofo, a gente realmente tinha uma questão econômica muito profunda. Então eu era bolsista alimentação, bolsista moradia, e graças a Deus não pagava a universidade, porque era uma universidade pública. E eu consegui iniciar os meus estudos dentro das ciências sociais, que engloba sociologia, ciência política e antropologia. E os meus últimos 2 anos de faculdade eu foquei totalmente na ciência política, porque eu sentia que era um chamado. Isso não é uma coisa comum, você não vê muitas pessoas de baixa renda sentirem que querem participar da política. Hoje é um pouco mais comum do que era na época, né? Eu tenho 34 anos. Mas foi algo extremamente diferente da maioria das pessoas e também muito solitário, porque, infelizmente, o falar sobre política, o estar dentro da política, ele ainda é muito expressivo de uma classe social. E eu não estava naquela classe social, então, enfim. Nossa, a gente já começa assim, olha, com uma história assim, já...
né, que ela acaba sendo história de outras pessoas, né, porque entrar na faculdade pública, né, é o sonho de muitos jovens, eles acabam não tendo condições financeiras e não tendo um acesso, né. Sim. Mas, Irina, o que a política significa hoje na sua vida? A política hoje na minha vida significa muita dor, de lembrar de tudo que eu vivi dentro desse ambiente, mas também é uma história de conquista pra mim. Porque você tá nesse espaço sendo uma mulher de baixa renda e você tá nesse espaço sendo uma mulher que se posiciona nunca é muito fácil. É lógico que a gente sabe que há condicionantes piores. Eu não sou uma mulher negra, eu não sou uma mulher lésbica, eu não sou uma mulher trans. Se eu fosse, aí, meu Deus, ia ter sido muito mais difícil, ia ter sido muito mais traumático. Mas ao mesmo tempo que eu tenho essa dor da política ter me causado algumas marcas profundas, é uma história realmente, é um sentimento de muito, muito orgulho de eu saber que eu consegui entregar coisas dentro da política. Eu consegui ser uma boa coordenadora de campanha, eu consegui fazer coisas pela candidata que eu coordenei a campanha que poucas pessoas teriam conseguido fazer. Eu consegui ter entregado políticas públicas que para mim são muito importantes dentro do espaço do legislativo, dentro do espaço do executivo. São coisas que falam comigo à noite, no sentido de eu poder dormir tranquila. De eu saber que hoje eu ainda participo dos processos políticos de uma outra forma, mas que o meu passado, efetivamente, eu consegui fazer ter uma história muito bonita, uma história que pode ajudar outras mulheres a estar naquele espaço. E isso, pra mim, é o que mais importa. Bacana. Você falou uma coisa que era para pessoas da onde você veio não era muito comum ter esse sonho. A gente está falando sobre representatividade ou a gente está falando sobre qualquer outra coisa que faça com que as pessoas não tenham interesse? Eu acho que a gente está falando sobre tudo isso e mais um pouco, viu, Nubia? Eu acho que a questão da representatividade, ela é absoluta, né? Então eu tô falando pra vocês que eu estudei Sociologia na Universidade de São Paulo, né? Tem um autor que a gente estuda com muita profundidade, né, no curso de Ciências Sociais, que é o Pierre Bourdieu. O Pierre Bourdieu, ele fala de uma questão muito dolorida, pra vocês terem ideia. Quando eu lia Bourdieu na faculdade, eu me escondia pra chorar. Eu chorava, eu lia, eu falava, putz, eu tô me identificando, eu tô me vendo aqui. E o Bourdieu fala da teoria do hábitos. A teoria do hábitos diz que uma pessoa ela só consegue pensar em um determinado futuro a partir do referencial que ela tem. Então, se essa pessoa não vê imagens de futuro diferentes das que são próximas a ela, ela não se idealiza naquilo. Então, muitas vezes as pessoas acham que algumas pessoas poderiam ter escolhido caminhos diferentes de vida, mas será que elas realmente poderiam? Será que elas tiveram acesso a histórias diferentes para que pudessem inspirá-las? Então, dentro do Bourdieu, ele coloca de uma forma muito direta. Ele estudou muito, por exemplo, os estudantes na França, né? Ele falava que alguns professores dentro da escola francesa tinham um olhar pouco gentil para as crianças que vinham de determinados espaços, né, periféricos, né? Os filhos de prostitutas, os filhos de lixeiros, os próprios filhos de professores, enfim, de níveis mais, né, ensino fundamental, etc. E muitos professores criticavam essas crianças e diziam, mas elas precisam ter uma visão diferente, elas precisam querer chegar em outros lugares que os pais não chegaram. Será que elas tiveram os exemplos suficientes para tentar estar em um outro espaço? Então, o Bourdieu, ele fala, tudo bem, você tem que sempre ter uma tentativa de evolução social, a gente não pode negar isso. Mas se você não vê a representação, você não sonha com aquele espaço, você não consegue achar que você vai estar habilitado para estar naquele espaço. E quando eu era mais nova, eu via que não tinha mulheres naquele espaço. E aquilo me deprimia, aquilo me machucava, eu falava, mas não é possível, o que eu vi que as outras mulheres não viram? E na verdade não é que as outras mulheres não tinham visto, elas tinham sido boicotadas para não estar ali. Essa é que é a verdade das questões. Então, dentro da minha história, por exemplo, eu cito no livro, eu fui fundadora do grupo de mulheres da RAPS. A RAPS é a rede de ação política pela sustentabilidade. Foi a primeira rede de renovação política do Brasil. Quando eu passei na RAPS, eu era uma jovem RAPS, eu tinha acho que 23, 24 anos, eu estava empolgadíssima. O dia anterior a ir à RAPS, eu não conseguia dormir de tão empolgada, eu vou conhecer pessoas que querem mudar o Brasil como eu quero. Eu cheguei no dia seguinte, eram 30 jovens, 6 mulheres. O restante todos os homens. Me pergunta se tinha negro na sala. Se tinha um negro na sala era demais. Tinham acho que 2 LGBTQIA+, e era isso. Bem-vindos à mudança da política brasileira. Oi? Que mudança da política brasileira vai vir daqui? Eu fiquei extremamente chateada, mas, enfim, quando a gente tem uma personalidade forte, a gente faz o que a gente acha que tem que fazer.
criei um motim. Então a gente foi lá e falou, olha, você me desculpa, mas eu não acho que isso seja a política brasileira. E a gente conseguiu montar um grupo de mulheres dentro da RAPS. E a gente pressionou muito forte. Tinham eventos que os financiadores da rede falavam, a gente não aguenta mais ouvir que vocês querem isso. E a gente brigou, e hoje a RAPS tem aproximadamente 45% de mulheres. E já tem, se eu não me engano, mais de 30% de negros. Então, assim, uma luta, foi uma luta diária e vai ser, né? Porque eu entrego o meu bastão pra menina que vem depois de mim e ainda tem muita coisa pelo que lutar. E a falta de representatividade, ela efetivamente ela precisa ser endereçada. Hoje a gente endereça um pouco mais, suficiente, longe disso. A gente tá muito longe de conseguir falar de uma representação que seja minimamente viável. E voltando à questão, né, que eu acho que um pouco do que você traz, Núbia, é a falta de estrutura de acesso à política. Para além da questão de você não se ver representado ali, ninguém chega em você e diz, olha, para você participar da política, nenhuma escola fala sobre isso, da particular à pública, né? Alguns professores têm uma visão mais avançada sobre isso, mas é muito raro. Ninguém chega na gente e diz, olha, a participação política começa nisso aqui. O legislativo, você vai escolher essas pessoas a cada 4 anos. Dentro do executivo é o prefeito. Você lembra de quem que você votou? Seus pais sabem quem votaram nas últimas eleições. Ninguém faz isso com a gente. E a verdade é que isso é uma estrutura de sociedade. Nós estamos afastados do poder porque isso é benéfico a uma determinada... É proposital. Exatamente. Proposital. Exatamente. Então, enquanto a gente não endereçar as duas coisas, eu costumo falar que é realmente consertar o avião com ele voando, entendeu? Aonde você tem que começar para melhorar a participação política brasileira? Em tudo. Cada um pega uma coisa e vai fazer o que pode fazer. Porque a gente tem um caminho tão grande a ser feito e as pessoas até... Eu converso com muita gente e elas dizem, mas nossa, Irina, já foi muito pior. Eu falei, tudo bem, já foi muito pior. Inclusive, já foi muito pior porque eu não estava pra votar, por exemplo, como as mulheres, como as pessoas. Então, assim, a gente não pode parar. Ah, tá melhor, então deixa eu dar uma descansada. Não, sai daí, vamos lá, vamos todo mundo trabalhar em cima disso. Porque efetivamente tem muita coisa pra fazer e tem muito espaço que a gente tem que ir e tem que ir junto. É aquela história de, que clichê, um segura a mão do outro. Não é clichê, é cada um indo pra ocupar um espaço e segurando os demais e dando força pros demais. Porque tem um outro ponto que a gente tem que falar aqui, que é saúde mental, mas isso eu ia falar, é exaustivo, né? É exaustivo. Tipo, vendo você falar assim, tipo, cara, as pessoas falavam, tipo, não aguento mais essa menina aqui gritando e quer representatividade. Tipo, estar num lugar desse toda hora tendo que gritar, tendo que pedir, tendo que exigir respeito, espaço, é muito exaustivo. E ainda assim, ainda acaba colocando aquelas frases, né, é chata, tá de TPM, e entra todas essas palavras, essas frases colocadas pra gente. Essa violência política. É uma violência política, né? Nossa, com certeza. Vamos só adiantando, o que seria uma violência política, assim, pra quem tá em casa e nunca ouviu falar, o que significa? Violência política é a ação que outra pessoa tem em relação a determinados grupos ou indivíduos para minar essa pessoa ou esses indivíduos da participação plena dentro de um espaço político. Quando você olha para uma mulher e você diz, nossa, mas você deveria estar nessa reunião? Nossa, mas você é a palestrante? Isso é uma violência política. Então, ela é muito sutil. Por que é sutil? Porque o nosso judiciário, ele foi andando, então ele começou a culpabilizar alguns comportamentos, por exemplo, o racismo, ele já é passível de judicialização, a LGBTQ-fobia+, também é passível de judicialização de uma forma bem direcionada. A pauta de gênero, a gente ainda vai chegar lá, não chegamos ainda, mas efetivamente a nossa sociedade avançou em não deixar as coisas tão claras. Então, quando as pessoas querem trazer um preconceito, elas estão começando a ser mais inteligentes em relação a isso. Então, elas tentam transvestir. Não é que eu tô sendo preconceituosa. É que eu tenho curiosidade sobre você. Não é que eu tô sendo preconceituosa, é que eu quero entender mais da sua realidade. E às vezes a pessoa tá curiosa mesmo, tá? A gente tem que tomar cuidado para também não afastar todo mundo das nossas pautas. A gente tem que ter consciência de que algumas pessoas vão ter uma curiosidade mesmo. Mas não é todo mundo. Tem uma parcela de pessoas que faz perguntas para tentar levar você a entender que você não é digno daquele espaço. Te induzir ao erro. E isso é uma violência política, para além da violência política mais aberta, né? Infelizmente o Brasil é um dos países que mais mata candidatos no mundo. Eu não sei se vocês sabem disso. Não. Mas existe a violência política direta, que é o assassinato, que é a agressão, que é, enfim, agressão verbal e física. E eu nem preciso dizer para vocês quais são os principais candidatos que recebem essa violência. São as mulheres, e principalmente as mulheres negras. Sim. Caraca. Sim.
Nossa, chocada. E triste, né? Por tudo isso. Mas, Irina, você trabalhou, né, muitos anos na política. Mas conta pra gente um pouquinho, o que se faz hoje? Hoje eu trabalho com relações governamentais, que é você tentar traduzir o espaço político para dentro das empresas. Eu trabalho numa multinacional de tecnologia focada na área de transportes por aplicativos. E o que eu faço é tentar levar conhecimentos internos para que os políticos não legislem de forma negativa. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes as pessoas que estão no universo político, as bem-intencionadas, acabam focando em atingir aquele espaço e muitas vezes não conseguem ter a assessoria necessária para analisar temas complexos como tecnologia, desenvolvimento econômico, etc. Eu sou a pessoa que sai da empresa com algumas informações, às vezes algumas PPTs, algumas coisas impressas. Eu levo para os políticos dizendo, político, se você fizer um projeto de lei dessa forma, você vai prejudicar a minha empresa. Prejudicando a minha empresa, você vai ter menos pessoas gerando renda, você pode ter mais violência dentro do modal, enfim, é uma gama de coisas que podem acontecer. A área de relações governamentais, ela não é nova no Brasil, ela já acontece há vários anos, mas ela está passando por uma profissionalização que é mais recente. Então você está trazendo um caráter mais profissionalizante para essa área nos últimos, 10 anos aproximadamente. E eu sou uma das pessoas que entrou nessa leva. Para vocês terem uma ideia, eu trabalhava no setor público. Eu não sabia que com a minha formação eu conseguiria fazer mais do que trabalhar diretamente na máquina pública, no executivo e no legislativo. A primeira empresa que eu trabalhei, que foi a empresa Uber, ligou para mim, eles me acharam no LinkedIn, oi, tudo bem, a gente gostou do seu perfil, vamos conversar sobre uma vaga no privado? Eu achei que era trote. Você é trote? Como assim? Eu nunca pensei em trabalhar no setor privado, o que é isso? Não, entra no processo seletivo, conversa com a gente, se você passar depois você vê. E eu passei. E quando eu passei, eu estava pronta para dizer para minha chefe o seguinte, não, eu passei, mas era só para saber como é que era, não... vou ficar aqui mesmo. Mas o setor privado, quando ele encontra um perfil que ele gosta, ele oferece muito investimento, oferece muito espaço de trabalho, oferece espaço para você crescer. E eu seria responsável pelo desenho da estratégia política da empresa naquela época, eu era para o sul do Brasil especificamente, eu controlava os 3 estados do sul do Brasil dentro da estratégia política. E para mim isso era absolutamente novo, isso era um desafio muito, muito interessante. E eu não deixaria de fazer o que eu gostava, que era falar com políticos, estar na política influenciando processos. Então, a minha vida foi muito engraçada porque eu sempre trabalhei com política, mas de formas que as pessoas não imaginavam, muito menos eu imaginava. Então, eu tenho esse perfil. Eu já trabalhei na administração pública direta, na administração pública indireta, no setor privado e sempre com um pezinho ali na política. Às vezes maior, às vezes menor, mas sempre versando sobre política. Bacana. Muito bom. E o que você fez no público? No setor público, eu comecei trabalhando no Palácio dos Bandeirantes. Eu era assessora de cooperação internacional do Palácio. Quantos anos você tinha? Desculpa te interromper. Eu tinha 25 para 26. Eu estava terminando o mestrado. Fui convidada, para trabalhar no setor público. Eu comecei, então, no Executivo Estadual, que é o Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo estadual de São Paulo. Trabalhei lá durante um ano, recebia delegações internacionais, tentava cruzar um pouco das nossas políticas públicas com a intenção deles. E um dia uma vereadora recém-eleita, chamada Aline Cardoso, falou, olha, eu estou procurando alguém para ser minha assessora especificamente em projetos de lei de empreendedorismo e projetos de lei para mulheres. Ela falou o que eu queria ouvir. Eu sempre trabalhei na minha vida com gênero e desenvolvimento econômico, empreendedorismo, geração de renda. Eu aceitei na hora, eu falei, claro, eu quero muito escrever projeto de lei sobre isso. E fui para a Câmara Municipal de São Paulo, onde ela tinha acabado de virar vereadora, e comecei a desenhar projetos de lei junto com ela. Assim, para mim foi absolutamente sensacional, porque o ambiente, da Câmara Municipal, com todas as possibilidades... Tem a sua glória. Tem a sua glória. É uma energia gostosa. Você já entrou? Não. É uma energia gostosa. Sim. É bomba de gás ao meio-dia, é pessoa gritando no microfone. O vampirão. Tudo, a tia da greve. É todo mundo brigando ao mesmo tempo e você ali tomado por um plenário que é absolutamente fantástico. Eu não consigo pensar no espaço político sem sentir isso que eu tô sentindo agora, que é a extrema vontade de sempre estar ali próximo. E bom, ela me chamou para eu trabalhar, enfim, desenhar projetos de lei para ela. Eu achei que eu ia ficar na Câmara para sempre. E ela chegou em mim e disse, oi, eu vou virar secretária. Eu falei, oi, você acabou de me tirar do Palácio dos Bandeirantes.
para vir para o Legislativo e você quer me levar para o Executivo agora da cidade de São Paulo. Ela falou, sim, exatamente, a intenção é essa. Então, ela me levou do espaço do Legislativo, eu fui parar na Agência São Paulo de Desenvolvimento Econômico, que era uma estatal, né, uma administração indireta, focada especificamente em empreendedorismo de baixa renda. Então, eles tinham esse foco de empoderar as pessoas da periferia para efetivamente conseguir fazer os seus projetos, enfim, conseguir desenvolver a área econômica na cidade de São Paulo como um todo. Fiquei nessa agência durante muito tempo, eu auxiliei em projetos de lei tanto de empreendedorismo quanto para mulheres. Nessa época a gente começou a desenhar com a promotora de justiça, Gabriela Mansur, um projeto que se chamou Tem Saída, que depois a Núbia também tem uma história com esse projeto. E foi o primeiro projeto, eu tomei um susto quando eu soube disso, que eu estava trabalhando para colocar de pé o primeiro projeto no Brasil que tinha uma triangulação de atores dentro do setor público. Vou te explicar. Nunca ninguém tinha pensado que mulheres vítimas de violência doméstica poderiam ser atendidas pelo Poder Judiciário ao mesmo tempo que eram atendidas pela prefeitura e pelo setor privado. Então, o que a gente fazia? A gente sabia que as mulheres vítimas de violência doméstica, né, recorriam ao judiciário, e o judiciário muitas vezes olhava para elas e perguntava: como é que você pretende sair dessa situação? Como é que a gente pode ajudar? A maioria delas queria emprego. E aí o Poder Judiciário ficava: como é que eu vou ajudar essa mulher a ter um emprego? E aí foi a ideia da prefeitura ter um banco de vagas junto a algumas empresas privadas, em que nos atendimentos dessas mulheres, os atendimentos periféricos, que é no CAT, Centro de Apoio ao Trabalhador, que elas fossem fazer essa procura por vagas e a prefeitura já tivesse um banco, enfim, já tivesse contatos com essas empresas para que elas pudessem ser absorvidas no mercado de trabalho. É claro que não é tão fácil assim, tá? Quando a gente fala de mulheres vítimas de violência doméstica, a gente não está só falando de emprego. Existe toda uma gama por trás, né, do que está acontecendo com essas mulheres que tem que ser endereçada, mas foi um passo inicial do poder público. E eu fiquei muito feliz porque essa iniciativa foi replicada em vários outros estados, né? Eu ia para o Rio Grande do Sul, o município de Canoas fez a replicação dessa política pública. Depois, em Santa Catarina, a Assembleia Estadual de Santa Catarina também protocolou um projeto bastante parecido. E bom, tive entregas importantes ali naquele espaço. Um dia a empresa Uber entrou em contato e eu virei gerente de políticas públicas da Uber durante 2 anos. Depois da pandemia, eu voltei ao setor público, eu virei chefe de gabinete da liderança de governo da Câmara Municipal de São Paulo, que foi o cargo mais difícil da minha carreira e foi o mais complicado em termos de violência política. Fiquei um determinado tempo ali, depois eu coordenei a campanha política de uma mulher, coordenei durante um tempo significativo. E hoje em dia voltei ao setor privado. Então, basicamente, foi esse desenvolvimento. O loop inteiro. Mas, nossa, que histórico. Assim, que histórico. Pra quem sabia o que queria ser desde criancinha, né? Socorro. Pois é. Apanhei bastante, mas estamos aqui pra apanhar mais. Vamos lá. Não é fácil, né? E aí apanhou e pegou muitas histórias, muito conhecimento e botou num livro, né? Olha, eu vou falar pra vocês. Não é porque eu escrevi não, tá? Porque quando eu escrevi eu tava morrendo de vergonha. Eu falei, gente, vai que eu tô fazendo uma gafe com a minha carreira. Botei 4 pessoas pra ler. Dentre elas o meu marido, que é um cara extremamente crítico com tudo. Ele cancelou as reuniões do dia. Ele falou, vou cancelar minhas reuniões porque eu vou terminar de ler o seu livro. Porque assim, eu estou magnetizada, que eu preciso terminar. As 4 pessoas me disseram, você tem que publicar. Publica agora, faz. Então o livro, ele é tragicômico, assim. Eu trago um pouco de todas as situações horríveis que eu passei e ao mesmo tempo eu faço uma indicação, normalmente com caráter lúdico, porque eu sou essa pessoa que gosta de tirar sarro de tudo que é negativo. E eu falo, olha, eu errei muito nesse ponto. Se você quiser errar, fica à vontade. Mas, se eu fosse você, eu tentaria fazer de uma outra forma. Então, o livro ele é recheado de fofocas do passado, fala muito de política em termos relacionais. Eu falo muito da Prefeitura de São Paulo, por exemplo. Então, para quem quer entender um pouco mais do poder político diretamente, né, na própria cidade, eu acho que é um pouco um prato cheio para isso. E é claro que, se eu tiver ofendido alguém, peço desculpas, mas estamos aí para contar as nossas histórias. Faz parte, né? A gente nunca vai agradar todo mundo. Não, e eu vou desagradar muita gente. Mas me diz aí, de onde veio essa vontade de escrever esse livro, assim? Foi totalmente inesperado, tá? Porque quando eu terminei o meu mestrado, e quem faz mestrado sabe que escrever a dissertação tem os seus percalços. Quando eu terminei o mestrado, eu falei, não quero mais escrever. Obrigada, agora eu vou fazer outras coisas da minha vida. E efetivamente fiz.
todas elas envolviam de alguma forma escrever um pouco, mas escrever não de uma forma tão... em que você precisa ter exato controle do que você está escrevendo. E quando eu terminei de coordenar a minha última campanha, e eu ainda não estava recolocada dentro da iniciativa privada, eu tive uns 2 meses aí, né? Um dia eu sentei, falei, nossa, gente, um dia de desemprego. Como é um dia de desemprego? Eu praticamente não sabia. Eu sentei na minha cama, olhei para os lados e eu falei, cara, eu tô com vontade de escrever. Fazia tanto tempo que eu não tinha vontade de escrever. Eu acho que eu vou escrever um artigo. Sentei, comecei a escrever. Vai dar um artigo legal isso aqui. Quando eu vi, tinha 30 páginas. Quando eu vi, tinha 50 páginas. Quando eu vi, tinha 70 páginas. Eu falei, opa, isso aqui não é um artigo. Então, assim, é muito engraçado que algumas pessoas idealizam muito os seus livros. O meu foi parido. O meu foi uma gravidez sem a menor noção de que eu estaria grávida. E quando eu vi, em 2 meses, eu tinha escrito ele. Então, assim, foi um processo rápido. Muito intenso. Não foi um processo comum. Mas eu tinha muita coisa para dizer. E a verdade é que com a correria do dia a dia, com a correria dos nossos empregos, a gente não fala o que a gente quer falar. E eu tava afim de falar. Eu tava afim de contar para as pessoas um pouco mais de, olha, você vai passar por isso e tá tudo bem, você não é a única. Porque eu senti falta disso no início da minha carreira. Será que eu era a única pessoa passando por aquilo? Será que eu era a única pessoa que queria trabalhar com política e tava vendo todas aquelas coisas erradas, todas aquelas incongruências? Eu acho que o livro fala com uma Irina que já foi. Eu acho que fala com uma Irina que precisava ter lido isso aos 24, 25 anos. E eu não li. Sim. Então, ele foi, né, essa gravidez não esperada, mas a gestação foi finalizada e foi finalizada de uma forma muito bonita. Eu tive 2 ou 3 pessoas revisando o livro para me dizer, Irina, isso aqui você pode falar, isso aqui você não pode. As minhas revisoras queriam que eu falasse tudo, elas eram piores do que eu, mas assim... Com exposed geral da política, amiga, amanhã você tá caçada. Exato, mas a gente teve juízo, né, a gente precisa ter juízo e eu acho que a gente conseguiu dar um encaminhamento produtivo pro que eu queria trazer, o que eu queria pontuar. E essas pontuações, elas estão completamente relacionadas com gênero? Sim. Ou tipo, é uma coisa que qualquer pessoa que entrar na política vai passar? Então... eu achava que era um livro que seria só para mulheres. Aí, uma das pessoas que eu coloquei para fazer a leitura foi o Irapuã Santana. Não sei se vocês sabem quem é ele. Ele é um advogado muito importante na defesa da pauta de raça. Ele é o presidente da OAB dentro da pauta de raça, né? Dentro da pauta... pelo menos aqui de São Paulo, né? A OAB é nível nacional, mas dentro de São Paulo ele é o representante dessa pauta. E ele... eu tenho uma consideração muito grande por ele. Eu falei, Irapuã, você pode ler o meu livro? Entendeu? Me falar o que você acha, tal. Eu tô ofendendo alguém? Ele leu o livro e ele falou, Irina, esse livro não é para mulheres, esse livro é para todo mundo. Todo mundo. Porque muita gente pode até não passar por alguns pontos que você colocou por não ter nascido mulher. Mas efetivamente o que você está dando aqui é uma lição de como que você continua de cabeça levantada, apesar de tudo que você vai sofrer em termos de violência, em termos de assédio, em termos de dificuldade. Então você me desculpa, mas esse livro não é só para as mulheres. Eu falei, eu acho que você está certa e por isso eu vou pedir para você fazer a minha apresentação. Para as pessoas também entenderem que esse livro é para outras pessoas, que esse livro é para homens negros, que esse livro é para homens que não estejam favoráveis ao status quo, porque o nosso gênero não nos limita como mulheres e o gênero deles também não nos limita como homens. Então eu já conheci muitos homens durante a minha carreira que tinham um verdadeiro nojo do que estava acontecendo dentro da área política. E eu também quero falar com eles. E, efetivamente, eu quero falar com todo mundo que queira mudar o que a gente tem hoje como quadro político. Perfeito. Muito bom. Então, homens, leiam o livro dela. A gente nem mostrou capa, nem falou nome, né? Vou mostrar pra galera. Mostra aí. Gente, a política é pra todas, 30 lições da minha jornada. Tudo que essa mulher viveu, vocês viram que não foi pouca coisa, né? Tudo aqui. E, ô Irina... posso já pular umas partes? Eu vou fazer uma pergunta. Que assim, existe, eu imagino que, né, não só da sua jornada, mas também você foi atrás de alguns dados e algumas evidências, né, que eu te conheço, você é a pessoa dos dados e evidências, mas existe algum dado que comprove que as mulheres são piores do que os homens no quesito política? São péssimas administradoras públicas, por assim dizer?
existem muitos dados provando exatamente o contrário. De que nós somos não só excelentes administradoras públicas, como numa situação de paridade com o masculino, normalmente a gente se sobressai positivamente. Então... O que eu quero dizer com isso? A gente tem várias pesquisas em que há comprovação de que as mulheres combatem mais a corrupção na máquina pública, pensam mais em políticas de assistência social e têm mais traquejo para evitar conflitos e guerras. Isso é um levantamento muito interessante da Unicef, de 2007, se vocês quiserem depois pegar a referência, tá no meu livro. Para além disso, vamos aprofundar um pouco mais em dado. Eu adoro dado. Eu acho que dado é a resposta para muita coisa. Além disso, a gente tem uma pesquisa no Brasil, que foi conduzida pelo INSPER, demonstrando que as mulheres saíram muito melhor do que os homens no combate à pandemia. Elas têm 44% mais proatividade, mais capacidade de colocar as suas cidades com menos mortes durante a pandemia. E isso não é só um estudo do Brasil, tá? E quero até fazer essa referência. Esse estudo conduzido pelo INSPER foram 4 pesquisadores homens, tá? Não tinha nenhuma pesquisadora mulher, eram 4 pesquisadores homens validando esses dados. Sem querer te interromper, mas aqui durante a pandemia eu liderei junto com o Givanil do movimento Presidente de Rua, né, que é a cada 50 casas existe morador voluntário. E desses 50 presidentes de rua, né, foi crescendo, foi por mais de 650 presidentes de rua dentro de Paraisópolis, e 87% eram mulheres, e ainda é. Isso aí. Então, assim, você está falando de um outro fenômeno político bem acentuado, tá? Normalmente as líderes comunitárias são mulheres, mas quem pede o voto normalmente são os homens. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa acontecendo. Bem errada. E aí entra o questionamento. Se todos os dados apontam que as mulheres, né, elas têm um desempenho superior do que os homens, por que a gente tem tanta pouca mulher em cargos de poder? Eu adoro quando alguém me diz, mas as mulheres têm menos interesse em política. Aí eu pergunto, tudo bem, se as mulheres têm menos interesse em política, por que elas são 45% dos filiados em partidos políticos? Alguém consegue me explicar? Estranho, né? Mas ao mesmo tempo elas são 45% dos filiados em partidos políticos, mas elas são menos de 20% dos cargos de liderança dentro desses partidos. Nossa, estranho, né? Vocês não acham que tem uma conta que não está fechando? Tem uma conta que não fecha aí. Exatamente. Né? E esse é o problema. A gente vai continuar fingindo que tá tudo bem com a conta, ou a gente vai falar, não sou eu que vou pagar isso aqui não, tem alguma coisa errada? Então é isso que a gente tem que se mobilizar. Voltando aos dados, a gente também tem uma pesquisa muito interessante da Universidade de Liverpool. Eles fizeram um mapeamento de 194 democracias, para falar especificamente do combate à pandemia e ações via Covid. Desses 194 países, apenas 19 eram conduzidos por mulheres. Vocês conseguem imaginar quais foram os principais países que lideraram o combate efetivo à Covid? Foram justamente os países que tinham mulheres na sua presidência ou como primeiro-ministras. Então, assim, a gente não está falando só de uma questão... Eu sempre gosto de enfatizar. A gente não está falando de uma questão só de justiça social. Eu estou falando de uma condição específica de preservação da vida. Eu estou falando aqui de geração de lucro, inclusive. Porque a gente sabe que as empresas que investem mais em diversidade, a gente tem dados muito específicos para mulheres, mas a gente pode falar de diversidade como um todo. Quando a gente fala do investimento em mais mulheres na liderança, a gente está falando de mais lucro. Também já tem várias pesquisas sobre isso. A McKinsey fala sobre isso. Então, desculpa, a McKinsey é uma ONG? Uma ONG focada em empoderamento feminino? Não! Petista. A McKinsey é a maior consultoria global, gente. Eles estão falando disso, eles não são os únicos. Então, assim, vamos parar de ter essa mentalidade de ai meu Deus, mas se a gente falar disso vai tirar o meu espaço. Que espaço? Todo mundo sai ganhando. Quando a gente fala de diversidade, quando a gente fala... Porque essa é a verdadeira meritocracia, né? A gente tem medo dessa palavra em vários ambientes, né? Ai meu Deus, alguém fala de meritocracia, eu começo a arrepiar. Não, eu gosto de falar de meritocracia. Porque quando a gente fala de meritocracia, a gente entende que existe um boicote social. Porque onde esse boicote não existe, você tem mais índice de felicidade. Os países que têm mais pessoas se declarando como felizes são as pessoas em que você tem menos desigualdade de gênero. Então, assim, a igualdade de gênero beneficia os homens. A gente tem que falar disso e tem que falar de forma mais ativa. É um conjunto, é uma cadeia de coisas aqui. Quando a gente fala de empoderamento feminino, a gente está defendendo o lugar das mulheres, mas a gente está garantindo um outro futuro, uma outra perspectiva para os homens. Será que os homens estão felizes na nossa sociedade? Será que os homens no Brasil estão felizes? Eu acho que eles não estão. Não. Então, quando a gente fala de, olha, você tem uma parcela de pessoas que está governando, que está no topo das empresas. Essas pessoas são felizes? Eu entro em gabinetes todos os dias.
essas pessoas são infelizes. Então, assim, desculpa, ninguém vai me convencer que eles estão reservando um espaço e eles estão fazendo bem pra eles mesmos, porque eles não estão. Eles claramente não estão bem. Então, assim, a gente tá falando agora, aprofundando um pouco mais, em questões de saúde mental. Se nós não tivermos uma sociedade mais equânime, a gente não vai tratar a saúde mental dos indivíduos. E principalmente dos indivíduos que estão conduzindo políticas públicas. Eu não sei vocês, mas eu tenho medo de um indivíduo que não tem a sua saúde mental em dia desenhando política pra mim. Completamente. Nossa, com certeza. Completamente. Putz, e você acha que esse medo da democracia também vem acompanhado do medo de, tipo, mulheres no topo, assim, tipo, o medo de... Porque é muito difícil pensar assim, beleza, a gente entende que as mulheres, elas têm baixa representatividade, a produção aqui já, no meu pé aqui, oh, meu Deus! A gente entende que, óbvio, os dados estão aí pra mostrar, existe uma baixa representatividade, mas é muito difícil ainda explicar pra uma pessoa, tipo, a gente aqui nessa bolha maravilhosa, a gente, ok, acontece por conta disso e disso e disso, mas pra quem tá lá fora que fala, não, mas olha só, eu respeito as mulheres, eu tenho filha mulher, não sei o quê, por que ainda tá tão difícil pro brasileiro, e aí eu vou trazer pra nível Brasil mesmo, por que tá tão difícil pro brasileiro entender que tá tudo bem as mulheres também seguirem nesse caminho, que tudo bem a gente lutar pelo feminismo, por uma igualdade? Eu acho que a gente tá falando de poder, mais uma vez. Bom, de novo, né? Eu fiz ciências sociais, então eu vou trazer a faculdade como referencial sempre. Tem um filósofo chamado Foucault, que ele fala sobre a docilidade dos corpos. Então, assim, quando você tem dentro de uma sociedade um padrão, quando o homem se veste de determinada forma, tem determinada atitude, a mulher se veste de determinada forma, tem determinada atitude, e você não permite os indivíduos transviantes, você não tem um homem que parece mulher, um negro que está numa posição de poder, enfim. Essas figuras individuais que a gente fala que são transviantes, elas causam confusão. O poder não consegue ter o poder não consegue controlar corpos na confusão. Então a gente está falando aqui de uma necessidade social intrínseca que não vem, está muito além do indivíduo, ela vem do consciente coletivo, que é, nós precisamos manter a ordem. Manter a ordem é fazer com que as coisas continuem funcionando como estão. A mulher faz isso, o homem faz isso, o negro é assim, o LGBTQI é assim, o trans tem que morrer. Essa é a ordem que a gente tem dentro da nossa sociedade. Então, quando você tem pensamentos inovadores, você tem aquela atração social de medo. Medo de quê? Medo de que a gente retroceda, medo que fique pior do que está. A história do mundo foi passos para frente, passos para trás, a gente não pode negar isso. Então, para os indivíduos que têm medo da mudança, a gente tem que garantir a eles, tem que mostrar a eles que essa mudança vem para o bem e não para fazer com que a vida deles se torne diferente de um ponto de vista pior. Você imagina, estava tendo uma conversa esses dias com alguém, a pessoa virou e falou assim, mas meu Deus do céu, eu vi uma mulher no trem falando pro filho dela que ela não podia ser gay. Eu queria descer, falar com a polícia. Eu olhei assim pra ela e falei, qual que era a estação de trem? Ela, isso importa? Me fala a estação era, sei lá, a última linha da periferia do norte de São Paulo. O que essa mãe está pensando? Essa mãe está pensando o seguinte, no filho dela, de uma forma transviante na sociedade, dar alguma demonstração de feminilidade e passar por um estupro, passar por violência. Você vai dizer para essa mãe que ela tá errada no pensamento dela? Não, o que você tem que falar é, mãe, a gente tem que mudar a sociedade, a gente tem que fazer com que o seu filho esteja seguro onde ele estiver, a gente tem que dar liberdade para ele ser quem ele quer. Mas não adianta eu falar isso para ela e ela descer na última estação de trem e não ter segurança pública. Sim. E levar o celular dela embora. Exatamente. Então, assim, é lógico que a gente tem que continuar lutando, é lógico que a gente tem que continuar pontuando. Mas a gente tem que a cada dia mais entender o que se passa pela cabeça das outras pessoas. Se a gente está falando de uma sociedade melhor, se a gente está falando de uma mudança de mundo, a gente tem que levar isso de uma forma que as pessoas consigam entender, que elas consigam absorver aquela informação. Quando eu terminei a USP, eu chegava na casa da minha família, no interior, a minha família toda mora em Morungaba, um município de 15 mil habitantes. E como eu disse para vocês, né, o foco financeiro nunca foi o principal ali. Quando eu terminei a USP, eu tinha uma dificuldade gigantesca de fazer com que eles me entendessem. Eu estive lá dos meus 0 aos 18 anos com eles todos os dias. Quando a gente muda em foco, quando a gente passa a ter outras percepções, é difícil para as pessoas que ficaram nos entender. Então a gente tem que ter uma gentileza muito grande nesse momento.
E eu acho que é levar a palavra de uma forma dócil. Eu entendo que há momentos que a gente extrapola, há momentos que a gente lida com a violência, que a gente vai retornar com nervosismo, que a gente vai atacar. Eu acho que a melhor forma da gente trazer pessoas para entenderem que a gente precisa mudar a política com diversidade nos seus quadros é falar com uma forma muito carinhosa, é tentar trazer esses indivíduos pelo amor e não pela dor. Porque se a gente continuar pela dor, a gente vai continuar onde a gente tá, né? Nossa, muito importante, né? Tipo, cara, você tá dando uma aula aqui que eu tô aprendendo. Mas a gente tá encaminhando aqui pro nosso fim, a gente tem umas perguntinhas aqui que eu acho que é super válida fazer. E uma delas é, como você se sente sendo uma mulher na política, brigando pelas causas que você defende? Eu tenho um elemento a mais de dificuldade, né? Não é muito comum você ter uma mulher falando de pautas econômicas. Sim. Então, nossa, né? Então quando eu chego num espaço, eu falo, eu sou feminista, o pessoal da pauta econômica. Aí quando eu sento com o pessoal da pauta econômica, as feministas... Então, assim, eu tenho... Que são coisas, pra mim, completamente complementares. Eu não acho que dá pra falar de economia sem falar de mulher. E eu não acho que dá pra falar de mulher sem falar de economia. Além de outros tópicos, muitos tópicos. Mas a verdade é que existem espaços políticos facilitados quando você se rege por uma cartilha. Eu não consigo me reger sobre cartilha. Partido político não manda na minha opinião. Então, assim, figura política não manda no que eu penso. Então, você ser uma pessoa que consegue discordar de grupos diferentes é muito difícil. Você fica com marcas, você fica sendo lembrado de, mas será que ela é mesmo tão feminista? Porque ela falou aquele negócio ali sobre mercado. Aí você chega pro pessoal do mercado, mas será que ela sabe mesmo do que ela tá falando? Ela tava falando de mulher ali, será que ela tá entendendo? Será que ela tá confusa? É o fiscal da carteirinha de feminista, né? Vou dar sua carteirinha aqui, ó. Deixa eu ver se você... Então, pensar com a sua cabeça na política tem as suas dificuldades, mas eu acho que eu nunca teria feito nada na minha vida diferente. Eu convido a todo mundo a furar bolha. Se você tá numa bolha de gênero, vai furar bolha no campo da saúde. Se você tá no campo de saúde, vai furar bolha no campo LGBTQIA. Entre em grupos diferentes. Vamos levar palavras diferentes para grupos diferentes. Porque se a gente não estiver lá, a gente não vai evoluir como país, a gente não vai evoluir como sociedade. Se eu não estiver no meio de Paraisópolis falando, pessoal, tenho que falar aqui com vocês de tecnologia e geração de renda, desculpa, nada vai mudar ali. E se eu não estiver numa multinacional falando o seguinte, olha, nesse quadro de contratação estão faltando mulheres, estão faltando pessoas negras, eu também não mudo nada lá. Então eu acho que o que eu mais fiz dentro da política, e eu acho que todo mundo tem que procurar fazer para realmente participar desse espaço de uma forma construtiva, é desafiar dogma, seja ele de onde ele vier. Seja de quem vier. E isso é muito difícil, porque você cria inimizade. Mas para não criar inimizade, você tem que ser gado. Então, assim, a gente tem que escolher as nossas batalhas, e a minha é, eu não sou gado. Então, eu vou usar a minha cabeça para pensar o que eu posso fazer diferente. Isso aí. Isso aí. Eu acho que a thumb desse vídeo poderia ser assim, namore com alguém que te olhe como Flávia e Núbia olham pra Irina. Poderia ser. Eu tô falando, eu começo a fazer assim, ó, tipo, quase bater o queixo aqui, mas Irina... Né, produção? Porque, tipo, você tinha a produção tá aqui mandando mensagem. Cara, eu tô assim, eu tô trabalhando na faculdade, de visitar, se encaixando com tudo que você fala. Eu falo, nossa, eu vou tirar um 10, professora. E, Irina, só pra gente encerrar aqui, tem alguma coisa ainda que você não fez que você gostaria de fazer? Tem algum lugar que você gostaria de chegar ainda? Cara, eu gostaria de voltar para o setor público e fazer com que ele se pareça mais com o setor privado no sentido de eficiência. Isso ainda é uma briga que eu vou comprar, não tá no momento, eu tô nesse momento respirando, investindo na minha saúde mental, porque para entrar nessa briga de cachorro grande você precisa tá bem, mas vocês vão me ver um dia brigando pro setor público ser mais eficiente, ser mais focado em metas e tratar a população como cliente. Algumas pessoas morrem de medo quando eu falo isso, mas a gente não é cliente. É sim, todo mundo tem que ser cliente do Estado, todo mundo tem que ser tratado com dignidade, todo mundo tem que ter acesso à moradia, todo mundo tem que ter acesso à saúde, educação, tem que ser tratado bem. E da mesma forma que a empresa tem clientes e tem que trazer um bom trabalho, o Estado precisa começar a tratar as pessoas como clientes, precisa entregar de verdade, não entregar meia boca. Então, essa vai ser a minha briga futura. Me aguardem. Eita, aguardem, pessoal. Maravilhosa. Gente, estamos chegando aqui ao fim desse podcast, nossa estreia maravilhosa aqui com essa mulher potente que deu uma aula aqui pra gente, né, Núbia? Olha, então vocês têm que assistir, viu?
Eita, até caiu o negócio aqui. aqui, ó, confirmou. Mas pra gente encerrar, a gente queria muito agradecer toda a equipe da Cria Brasil Comunicação, sem o apoio, principalmente do Joildo, que pegou as duas mãozinhas e falou assim, juntem-se garotas e vamos falar sobre política. Nada disso teria acontecido. Agradecer Gabi, nossa produtora, Fran também, todo o pessoal, a galera aí da comunicação aqui atrás, e também ao G10 Favelas pela cessão do espaço aqui no pavilhão. E assim, Irina, quem quiser trocar uma ideia com você também, quem quiser te conhecer mais... Comprar seu livro, como Meu que te livro acha? está no www.irinafrari.com.br e o meu Instagram é o Irina Frari. Então, é difícil de escrever o Irina, mas é I-R-N-A e o Frari é F-R-A-R-E. Vocês me encontram ali e mandem mensagem, porque eu não demoro pra responder não, e eu falo com todo mundo, é isso aí. Isso aí, gente. Não deixa de acompanhar a gente também nas redes sociais. Como a gente falou, toda quinta-feira no YouTube e também no Spotify, tá? Eu não quero encerrar, gente. Eu tô triste. Mas tem que encerrar, infelizmente. É verdade, mas olha... Mas é isso, gente. Acompanha a gente aí toda quinta-feira, episódio novo. E vai comentando aí nossos vídeos, vai contando pra gente o que você está achando, né? Porque é importante também os feedbacks de vocês. Tem que comentar uma palavra, né? Que a e gente tem que comentar mandou, uma palavra aqui, gente. A palavra é maçã. Vamos ver se vocês assistiram, viu? Porque eu não ia perder um episódio desses. Irina, muito obrigada. Tá Obrigada, sempre Irina. muito bem-vinda, portas abertas. Obrigada, foi um prazer estar com vocês hoje. Obrigada.